Excelências da Santa Missa. Capítulo 1. Excelências do Santo Sacrifício da Missa. Antes de principiar, dir-te-ei que este santo sacrifício se chama missa, isto é, enviada, porque representa o intermédio entre Deus e o homem. Pois Deus envia seu Filho ao altar, de onde a Igreja o envia a seu eterno Pai, para que interceda pelos pecadores. Ó boa-ventura! Grande paciência é necessário para suportar a linguagem contagiosa de alguns mundanos que com frequência se atrevem a difundir proposições escandalosas, que têm um ar muito pronunciado de ateísmo e são o veneno da piedade cristã. Uma missa a mais, uma missa a menos, pouco importa. Ou já é bastante ouvir a missa nos dias de festa, ou ainda a missa de tal padre é longa como uma missa de Semana Santa. Quando ele surge no altar eu fujo da igreja. Esses que assim falam demonstram claramente que pouca ou nenhuma estima têm pelo santíssimo sacrifício da missa. Sabeis, querido leitor, o que é, na realidade, a Santa Missa? É o sol da cristandade, a alma da fé, o centro da religião católica, a que tendem os seus ritos, todas as suas cerimônias, todos os seus sacramentos. Em uma palavra, é a essência de tudo que há de bom e belo na Igreja de Deus. Por isso, caro leitor, medita bem tudo que vou dizer-te nesta instrução. É uma verdade incontestável que todas as religiões que existiram desde o começo do mundo tiveram sempre algum sacrifício como parte essencial do culto devido a Deus. Mas como suas leis eram vis ou imperfeitas, seus sacrifícios também eram vis ou imperfeitos. Nada mais vão do que os sacrifícios dos idólatras, e nem a necessidade de falar sobre eles. Quanto aos sacrifícios dos hebreus, mesmo que professassem então a religião verdadeira, eram também pobres e imperfeitos, pois só consistiam em firma e higiene elementa, em elementos fracos e pobres, como qualifica São Paulo, porque não podiam apagar os pecados nem conceder a graça divina. Só o sacrifício que temos em nossa santa religião, que é a Santa Missa, é o sacrifício santo e perfeito. Por ele, cada fiel honra dignamente a Deus, reconhecendo o próprio nada, ao mesmo tempo, o soberano domínio de Deus. Por esta razão Davi o chama Sacrificium Justiae, sacrifício da justiça, tanto porque contém o justo dos justos e santo dos santos, ou melhor, a própria justiça e santidade em sua essência, quanto porque santifica as almas pela infusão das graças e abundâncias dos dons que lhes confere. Sendo, pois, este augusto sacrifício o mais venerável e excelente de todos, e a fim de que formem a sublime ideia que deves ter de um tesouro tão precioso, vou explicar sucintamente apenas algumas das suas divinas excelências, porque para explicá-las todas seria necessária uma inteligência superior à minha. Primeira excelência. O sacrifício da Santa Missa. É o mesmo que o sacrifício da cruz. A principal excelência do santo sacrifício da missa é ser essencialmente e absolutamente o mesmo oferecido no Calvário sobre a cruz, com a ressalva de que o sacrifício da cruz foi sangrento e só se realizou uma vez, e que essa única oferenda de Jesus Cristo foi plenamente satisfatório para todos os pecados do mundo, enquanto que o sacrifício do altar é um sacrifício sem derramamento de sangue, que se pode renovar infinitas vezes, e que foi instituído para que cada um em particular pudesse receber o preço universal que Jesus pagou por nós no Calvário. Assim, o sacrifício sangrento foi o meio da nossa redenção, e o sacrifício sem derramamento de sangue nos proporciona as graças da nossa redenção. O primeiro abre-nos o inesgotável tesouro dos méritos infinitos de nosso divino Salvador. O outro põe este tesouro em nossas mãos. A missa não é, portanto, apenas uma representação, uma simples memória da paixão e morte do Redentor, mas a reprodução real e verdadeira do mesmo sacrifício que se realizou outrora no Calvário. E assim, com toda a verdade se pode dizer que, em cada Santa Missa celebrada, nosso Redentor morre por nós misticamente, sem morrer na realidade, estando ao mesmo vivo e imolado. Vi um cordeiro em pé, como que imolado. Apocalipse 5,6. No santo dia de Natal,
A Igreja nos representa o nascimento do Salvador. Mas não é verdade que ele nasça nesse dia a cada ano. Nos dias da Ascensão e de Pentecostes, comemoramos a subida do Senhor Jesus ao céu e a vinda do Espírito Santo, sem que, de modo algum nesses dias o Senhor suba ao céu. O Espírito Santo desça visivelmente à terra. A mesma coisa, porém, não se pode dizer do mistério da Santa Missa, pois nele se renova realmente, mesmo que sem derramamento de sangue, o mesmo sacrifício que se realizou sobre a cruz com efusão de sangue. É o mesmo corpo, o mesmo sangue, o mesmo Jesus que se ofereceu no Calvário, que no presente se imola na Santa Missa. Esta é a obra da nossa redenção que, como ensina a Igreja, continua a acontecer. Sim, nela se repete atualmente sobre os altares o mesmo sacrifício que se consumou sobre a cruz. Que obra sublime! Ora, diz-me sinceramente se, quando vais à igreja para assistir à Santa Missa, estás bem consciente de que vais ao Calvário assistir à morte do Redentor. Irias a ela com tão pouca modéstia e com um comportamento tão arrogante? Se Maria Madalena fosse ao Calvário, se prostrasse aos pés da cruz vestida, perfumada e ornamentada como quando desejava brilhar aos olhos de seus amantes, que teriam pensado? E que se dirá de ti que vais à Santa Missa como se fosses a uma festa mundana? Que aconteceria, sobretudo, se profanasses este ato tão santo com gestos, risadas, cochichos e encontros sacrílegos? É verdade que o pecado é um mal que existe em todo tempo e lugar. Mas os pecados que se cometem na hora da Santa Missa e na proximidade do altar são pecados que atraem a maldição de Deus. Maldito aquele que realiza com negligência a obra do Senhor. Júnior 48,10. Medita seriamente, enquanto te desvendo outras maravilhas e excelências de tão precioso tesouro. Segunda excelência. O sacrifício da Santa Missa tem por sacerdote o próprio Jesus Cristo. Depois de dizer que o sacrifício da missa é o próprio sacrifício da cruz, e não uma cópia, difícil seria encontrar prerrogativa melhor. O que o torna, entretanto, ainda mais sublime, é o fato de ter como sacerdote o próprio Deus feito homem. Três coisas, certamente, é preciso considerar no santo sacrifício: o sacerdote que oferece, a vítima oferecida e a majestade divina a quem se oferece. Eis aqui, pois, o maravilhoso conjunto que nos apresenta o santo sacrifício da missa. O sacerdote que oferece é o homem-Deus, Jesus Cristo, assim como a vítima, e a oferenda é destinada ao próprio Deus. Reanimai, portanto, a tua fé, e reconhece no Padre que celebra a pessoa adorável de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele o primeiro oferente, não só porque instituiu este santo sacrifício e lhe dá, por seus méritos infinitos, a eficácia, mas porque se digna, em cada Santa Missa, converter o pão e o vinho em seu santíssimo corpo e preciosíssimo sangue. Eis porque a maior excelência da Santa Missa consiste em ter por sacerdote um Deus feito homem. E quando considerares o celebrante no altar, saibas que sua maior dignidade é ser o ministro deste sacerdote invisível e eterno que é nosso Redentor. É por isso que o sacrifício não deixa de ser agradável a Deus ainda que o Padre celebrante seja indigno, visto que o principal oferente é Cristo nosso Senhor. E o Padre não é mais que seu humilde ministro visível. Aquele que dá uma esmola pela mão de um servidor é verdadeiramente o principal autor do benefício. E ainda que o servo seja pérfido e malvado, se o patrão é um homem justo, a esmola é santa e meritória. Bendita seja eternamente a misericórdia de nosso Deus, que nos deu um sacerdote infinitamente santo, que oferece ao Pai eterno este divino sacrifício, não só em todo lugar, pois hoje a fé está difundida em toda parte, mas também em todo tempo, todos os dias e mesmo a toda hora. Pois o sol não se oculta às nossas vistas a não ser para iluminar outras regiões do mundo. A toda hora, portanto, este santíssimo sacerdote oferece seu corpo, seu sangue e sua alma ao Pai, por nós,
e o faz tantas vezes quantas missas se celebram em todo o universo. Que tesouro imenso! Que mina de inestimáveis riquezas possuímos na Igreja de Deus! Felizes de nós se pudéssemos assistir devotamente a todas as santas missas. Que riqueza de méritos possuiríamos! Que abundância de graças nesta vida e que imensa glória para a eternidade, se assistirmos com fervor a tantos e tão santos sacrifícios. Mas estou dizendo assistência. Os que assistem à Santa Missa não são apenas assistentes, mas também oferentes, e assim também é possível chamá-los sacerdotes. Deles fizeste para nosso Deus um reino de sacerdotes, que reinam sobre a terra. AP 5,10. O sacerdote que oficia é como ministro público da Igreja inteira. É um mediador de todos os fiéis, especialmente daqueles que participam da Santa Missa, junto do sacerdote invisível que é Jesus. Com Cristo, ele oferece ao Eterno Pai, em nome de todos e em seu nome, o preço infinito da redenção do gênero humano. Não está, porém, sozinho nesta santa função. Todos os que assistem à Santa Missa concorrem com ele no oferecimento do sacrifício. Assim, voltando-se para os fiéis, o sacerdote diz: Orai, irmãos, para que o meu sacrifício, que é também o vosso, seja agradável a Deus Pai Todo-Poderoso. Com estas palavras, o sacerdote nos dá a entender que, mesmo quando ele desempenha no altar o papel de ministro visível, todos os que ali estão com ele oferecem também a vítima santa. Portanto, quando assistes à Santa Missa, desempenhas, de certo modo, o ofício de sacerdote. Que dizes agora? Ousarás ainda assistir à Santa Missa sentado do princípio ao fim, tagarelando, olhando para todos os lados, talvez até mesmo dormindo, e contentando-te com recitar, bem ou mal, algumas preces vocais, sem te dares conta de que desempenhas o tremendo ministério de sacerdote. Ah! Não posso evitar de exclamar: mundo ignorante, que nada compreende de mistérios tão sublimes. Como é possível permanecer ao pé dos altares com o espírito distraído e o coração dissipado, no momento em que os anjos e os santos se absorvem em admiração e temor à vista de tão maravilhosa obra? Terceira excelência a palavra, de um homem opera o sacrifício. Admirar-te-ias de me ouvir dizer que a missa é uma obra maravilhosa. E é pouca coisa a teus olhos a maravilha que opera a palavra de um simples sacerdote. Que língua angélica ou humana poderia explicar poder tão ilimitado? Quem poderia imaginar que a palavra de um homem, que não tem, naturalmente, a força de levantar da terra uma palha, receberia da graça a força prodigiosa de fazer descer do céu à terra o Filho de Deus? Aí está um poder maior que o de transportar montanhas, esgotar o mar e deter o curso dos astros. Este é um poder que de algum modo rivaliza com aquele primeiro fiat com que Deus fez surgir do nada todas as coisas, e que pode mesmo parecer sobrepujar, em outro sentido, aquele fiat pelo qual a Virgem Santíssima recebeu em seu seio o Verbo Divino. A Virgem Maria apenas forneceu a matéria do corpo de Cristo dela formado, de seu puríssimo sangue, certamente, mas não por ela. Enquanto que a voz do sacerdote, sendo o instrumento de Cristo no ato da consagração, o reproduz de um modo novo e admirável, nas espécies sacramentais, e isto tantas vezes quantas consagra. O bem-aventurado João, o bom, de Mantua, demonstrou esta verdade a um eremita, seu companheiro, que não conseguia persuadir-se de que a palavra de um padre tivesse o poder de converter a substância do pão e do vinho no corpo e sangue de Jesus Cristo. O que é mais lamentável, tinha cedido a essa tentação do demônio. Assim que o servo de Deus percebeu o gravíssimo erro do companheiro, conduziu-o à beira de uma fonte, da qual tirou um pouco de água e deu-lhe para beber. Depois de beber toda a água, o eremita confessou que jamais, em toda a sua vida, provara um vinho tão delicioso. Disse-lhe então o servo de Deus: não vedes o que significa este prodígio? Se, por meio de um miserável mortal como eu,
A água se mudou em vinho pela onipotência divina. Quanto mais deveis crer que, por meio das palavras do sacerdote, que são palavras de Deus, o pão e o vinho mudam-se no corpo e sangue de Jesus Cristo. Quem ousaria jamais pôr limites à onipotência de Deus? Bastou isso para dissipar o engano do aflito eremita, que, expulsando de sua alma todas as dúvidas que o atormentavam, fez rigorosa penitência por seu pecado. Tenhamos fé, mas fé viva, e confessaremos que inúmeras são as prodigiosas prerrogativas contidas neste admirável sacrifício. Aí veremos, com admiração, renovar-se a cada instante, em 1000 lugares distintos, este prodígio da multiplicação da sagrada humanidade do Salvador, e adquirindo, por assim dizer, uma magnitude que não possui nenhum outro corpo, e só a ele reservada em recompensa do sacrifício de sua vida a Deus Altíssimo. Um espírito, falando pela boca de uma mulher, fez com que um judeu incrédulo compreendesse esta verdade, por meio de uma comparação material e ordinária. O judeu encontrava-se numa praça pública com muitas pessoas, as quais a mulher, quando viu passar um sacerdote que, seguido de uma numerosa comitiva, levava o santo viático a um doente. Todos se ajoelharam no mesmo instante, em adoração ao Santíssimo Sacramento, mas o judeu ficou imóvel e não deu sinal algum de respeito. Vendo isso, a mulher levantou-se furiosa, arrancou-lhe o chapéu e deu-lhe um vigoroso bofetão, dizendo-lhe: Desgraçado, por que não te prostras diante do verdadeiro Deus presente neste divino sacramento? Ao que o judeu replicou: Que verdadeiro Deus! Se fosse assim, haveria muitos deuses, pois, quando se celebra a missa há um em cada altar. A estas palavras a mulher tomou uma peneira, posicionando-a contra o sol, pediu ao judeu que olhasse os raios filtrando-se pelos buracos. Em seguida perguntou: Diz-me, judeu, há então muitos sóis passando pelas aberturas deste crivo, ou um só? E, quando o judeu respondeu que não havia senão um sol, apesar da multiplicação dos raios, a mulher replicou: Por que te espantas, então, de que Deus, feito homem e feito sacramento, possa ter, por seu imenso amor, uma presença real e verdadeira sobre vários altares, permanecendo, no entanto, uno, indivisível e imutável? Foi o suficiente para confundir a incredulidade do judeu, que se viu obrigado a confessar a verdade da fé. Ó, santa fé! Apenas um raio de tua luz, e exclamaremos com fervor: Quem ousaria fixar limites à onipotência de Deus? Nesta sublime concepção que tinha do poder de Deus, Santa Teresa dizia muitas vezes que quanto mais profundos e inacessíveis ao nosso entendimento eram os mistérios de nossa religião, com mais força e felicidade neles acreditava, sabendo bem que Deus Todo-Poderoso pode fazer prodígios infinitamente maiores. Reanima, portanto, a tua fé e confessarás que este divino sacramento é o milagre dos milagres, a maravilha das maravilhas, e que sua maior excelência consiste em ultrapassar nossa pobre inteligência. E tomado de admiração, diz muitas vezes: Oh, que grande tesouro! Que imenso é! Se, porém, sua excelência prodigiosa não te comove, que te toque, ao menos, a suprema necessidade que temos deste santíssimo sacrifício.